E aí, galera, beleza? Terceiro ano, como é que vocês estão? Estamos aqui hoje no sítio, tá certo? Pra gente ter mais uma aula sobre evolução, tá certo? Aula de biologia. Mas primeiro eu quero saber se vocês estão se cuidando, se vocês estão fazendo isolamento social, tá? Quem estiver saracoteando na rua, tá correndo risco de matar pai, mãe, vovó e morrer você também, matar os vizinhos e quem tiver em contato com você. Isso não é legal. Galera, eu tô, tipo, muito na tentação de ter contatos, mas eu não tô tendo com ninguém, zero. Porque se eu tiver, eu posso colocar em risco meu filho, eu posso colocar em risco meu pai, eu posso colocar em risco minha mãe, e eu posso colocar em risco a minha vida. Eu, sincero, eu tô mais preocupado com eles, porque são todos grupos de risco, eu não sou. Mas mesmo gente que não é grupo de risco, também tá morrendo, tá certo? Então, galera, eu quero que vocês peguem um livro de vocês. Na página 730, turma, tenho um orgulho de trabalhar com esse livro. Esse livro da Moderna é muito bom, tá certo? E aí eu queria falar com vocês sobre anagênese e sobre cladogênese, tá certo? Olha aí, aqui o livro de vocês tem um texto. Vocês já podem pegar aí e ir lendo e dando uma olhada, tá certo? E vamos resumidamente aqui, ó. A transformação evolutiva de uma linhagem de seres vivos ao longo do tempo se denomina anagênese. É uma modificação mais relacionada à genética, característica genética que um grupo vai obtendo que outro grupo não tem, e aí que ele vai terminando se modificando e se especializando em determinado tipo de ambiente ou determinado tipo de comportamento que aquela característica genética que esse grupo tem favorece, tá certo? Aqui essa segunda é um isolamento mais cladogênese. Ó. Em determinados estágios da evolução, espécies de grupos, ó, o evento evolutivo em que duas populações se separam territorialmente e se diferenciam em duas novas espécies é denominado cladogênese, tá certo? São tipos de especiação. Especiação, turma, é a diferença entre uma espécie estar se transformado em uma, duas ou mais, tá? E aí isso aqui, ó, tem um quadrozinho bem interessante aqui na página 331 desses patinhos aqui, ó, mostrando aqui as espécies, a questão do fluxo genético, tá bom? Vocês podem dar uma olhada. Ó. A separação geográfica de dois grupos da população ancestral. Ó. E aí depois esses grupos terminam isolados por muito tempo e aí surgem duas espécies. Posso talvez trazer isso aqui para uma coisa mais prática para vocês na Amazônia, por exemplo. Na Amazônia, por exemplo, os rios estão sempre mudando de posição. Muitas das aves que vivem na Amazônia, nem todas conseguem atravessar um rio. Algumas são de florestas, evitam estar atravessando áreas abertas. Os rios são largos, tá? E aí o rio isola uma população. E aí isola uma população onde tem um grupo de um lado, outro grupo de outro, e aí surge alguma característica genética diferente, tá certo? E aí se esse rio não se modificar, essa característica genética ela pode ir genética e fenótipa também, tá? Ela pode, ou seja, você vai ver essa diferença. Às vezes um tucano tem um peito bem laranja de um lado, do outro lado ele tem um peito amarelo. Por exemplo, às vezes ele tem um peito vermelho de um lado, do outro lado ele tem um peito amarelo. E aí imagina, esse tucano, ele é a mesma espécie, só que esse rio favoreceu com que isso aí acontecesse. Pode ser que essa diferença surja uma subespécie, uma pequena variação onde a modificação não seja tão grande assim, tá certo? E aí ela seja conhecida como subespécie. Aqui no Ceará a gente tem um monte de bicho aqui onde eu tô, galera. Na Serra do Baturité, que é a subespécie exclusiva daqui. Por quê? Isso aqui é um brejo de altitude, é uma floresta úmida no meio de um semiárido. Então os bichos que chegaram aqui, quando as florestas úmidas vinham até aqui, eram contínuas, eles não conseguem chegar mais. E os bichos que estão aqui também não conseguem sair mais. Não existe mais um fluxo genético dessas espécies. Então o que é que acontece? Elas vão se modificando ao longo do tempo e elas vão se transformar em subespécies distintas e com mais tempo ainda, talvez em espécies distintas, tá certo? Você vê isso muito acontecer nas ilhas, tá certo? Você vê isso muito acontecer nas ilhas, foi uma bomba que estouraram aqui do lado. Você vê isso muito acontecer nas ilhas, que as espécies das ilhas, elas são muitas vezes exclusivas, tá certo? De ambiente de ilha, elas não saem daquele ambiente lá, elas chegaram lá talvez como uma espécie do continente, mas aí com o tempo elas foram se adaptando, se modificando e se transformando em espécies únicas. Por exemplo, em ilha já existiu
há não muito tempo atrás, se eu não me engano, aqui nos Estados Unidos, elefantes pigmeus. Por quê? Se o elefante é um bicho muito grande, chegou o elefante lá na ilha. Os grandes tinham dificuldade de se manter vivo, porque eles tinham que comer muito. Os menores conseguiam sobreviver com menos alimento. Então imagina só, a característica genética de ser pequeno se tornou vantajosa nessa ilha. E aí a espécie ficou pequena. A gente tem um caso clássico que a gente conversou, que Darwin viu, né? Os iguanas do arquipélago de Galápagos. Lá a gente tem iguana marinho, iguana terrestre. Uma espécie chegou lá, uma população foi viver no interior da ilha, outra ficou vivendo no litoral, e aí terminou se modificando, se especiando em duas espécies diferentes e únicas daquele lugar, né? Por elas estarem isoladas lá, elas não têm como se espalhar, então são bem exclusivas, são espécies insulares. Falando em insulares, a gente tem aqui a jararaca ilhoa, maravilhosa, por exemplo, uma espécie de jararaca que chegou à ilha de Queimada Grande, só existe nessa ilha, tá certo? O nome antigo dela era Botrops insulares, eu não sei se ela ainda tem esse nome, e essa cobra desenvolveu uma espécie de veneno exclusivo lá das cobras dessa ilha para matar passarinho, porque na ilha não tinha rato, só tinha passarinho, e aí ela tinha que picar o passarinho, o veneno tinha que ser tão efetivo que ele não poderia voar muito, porque tem uma cobra mais ou menos a cada 2 metros na ilha, ou seja, se ele voasse 2 metros, a comida ia ser de outra cobra. Então elas foram selecionadas para ter um super veneno. Quem não tinha um super veneno alimentava as outras cobras. E foi isso que aconteceu, por exemplo, lá, tá certo? E aí vamos dar uma olhada aqui, ó, subespécies. Então a gente já tratou meio que de subespécies, tá certo? Aqui ele mostra raças. Ele fala de raças, então pronto, até um tema que a gente já conversou um pouco sobre a questão do ser humano, né, das raças e tal, e aqui a gente tem as subespécies, né? Nos animais a gente dá esse nome de subespécies e tudo, no ser humano eu acho que também se encaixaria. E aí você pode ver, por exemplo, aqui ele está falando, se eu salvo me engano, de lobo, né? Canis lupus, conhecido como lobo selvagem da Europa, B. A, cão doméstico. E C, lobo selvagem do Alasca. Olha só como eles são parecidos, né? O C é maravilhoso, né? Que animal lindo, pelo amor de Deus. E aí fizeram esse diabo desse pastor alemão aqui para... Agora é bom, o cachorro é um bicho legal, mas o lobo é mais bonito. Sim, turma, então vamos continuar aqui. Vou sentar aqui para poder passar a página e a gente continuar no nosso livro. Estou na página 731, tá certo? Turma, isolamento geográfico. Vocês sabem o que é esse termo? Isolamento geográfico pode ser causado por um rio, por uma montanha, por uma floresta, tá certo? Isolamento geográfico. Especiação, tá certo? É a formação de uma nova espécie. Isolamento reprodutivo. Elas constituem dos originários da classe gênese da espécie original. Olha aí, ó. Neste estágio, as populações apresentam o que os biólogos chamam... Vamos ver aqui o que é que ele está falando. Atuando em ambientes distintos, a seleção natural leva à diferenciação de populações isoladas geograficamente, conduzindo cada uma delas a uma adaptação particular. Depois de algum tempo, os processos de anagênese que atuam em cada população podem levá-las a se tornar tão diferentes no ponto de vista genético que a reprodução entre elas não é mais possível. Mesmo que o isolamento geográfico deixe de existir, nesse estágio as populações apresentam o que os biólogos denominam de isolamento reprodutivo, ou seja, se cruzar não nasce mais fértil, nasce híbrido, tá certo? Híbrido infértil. E aí vamos ver isso aqui, ó. O modo de especiação que descrevemos admite que o isolamento geográfico é o fator primordial, olha só, o mais importante, né, no processo de especiação. Por isso, costuma ser denominado especiação alopátrica, tá certo? Do grego alos, tá certo? Páprica, lugar de nascimento. Para distingui-lo de um tipo de especiação que ocorre sem necessidade de isolamento geográfico, denominada de especiação simpátrica, tá certo? E aí, turma, o que é que acontece? A gente estava falando dos híbridos, né, dessas espécies que vão se diferenciando ao ponto de que quando elas vão se reproduzir, elas não reproduzem mais, né? Elas se tornam híbridos, os filhotes, e eles são inférteis, tá certo? Aqui ele dá o exemplo na página 732, tá certo? Dos leões cruzando com tigres e gerando libres, né? E esse comportamento deles reproduzirem essas espécies não acontece na natureza. Leões vivem no mesmo território que tigres na Índia, tá certo?
e viviam em muitos outros locais onde os leões asiáticos foram extintos e onde os tigres também foram extintos, tá? Isso não acontecia naturalmente na natureza. Nós temos o exemplo clássico, por exemplo, do burro, que alguém chama de mula ou besta, né? O burro, ele é o cruzamento do cavalo com a jumenta, ou do jumento com a égua, tá? Não tem como ser diferente, certo? A combinação que pode rolar é só essa aí. E aí o que é que acontece? Quando essas duas espécies cruzam, elas podem originar uma espécie que é mais forte ainda do que elas, que é o burro. Nem é jumento, nem é cavalo, mas é muito resistente. Turma, é por isso que quando vocês assistem esses filmes em montanhas, a galera usa mula, que é a mesma cor de burro, tá certo? Que é porque o jumento não aguentaria, não teria força, não teria resistência. O cavalo também não. O cavalo é um bicho grande, que corre mais rápido, não sei o quê. Mas ele não tem a força que um burro tem. Já vê esses depósitos de construção que tem espalhado na cidade? Entrega milheiro de tijolo numa carroça. Coitado dos burros. Pode ver, raramente se utiliza cavalo. É mais burro, tá certo? Porque ele é um híbrido muito resistente. Mas em compensação, ele é infértil. Tem, por exemplo, aí para o Nicolas, que gosta de passarinho, né? O pintagol. O que é o pintagol, Nicolas? É a cruza do pintacilo, que é um bicho ameaçado de extinção, justamente porque é muito perseguido para cruzar com o canário belga, com o canário belga. E aí vai gerar o pintagol. É um passarinho que não cruza, ele é infértil, mas ele canta muito. Tipo, ele não faz nada da vida, ele só canta. Ele não pode namorar, então ele canta a vida inteira. Foda a vida desse bicho, né? É isso, turma. Isolamento sazonal, olha só, é quando o período reprodutivo dos animais não coincide, tá certo? Então eles têm esse aqui, o isolamento sazonal. Isolamento etológico é quando a corte nupcial ela não se encaixa uma com a outra. Quando a fêmea não vai com a cara do macho, independente da marmota que ele faça, da dancinha que ele invente fazer e dos músculos que ele invente mostrar, ela não vai dar para ele, viu? É mais ou menos isso. Olha aí. E aí o que acontece? Isolamento mecânico. Já viu aquele cachorro bem pequenininho tentando comer aquela cachorrona bem grandona, que não consegue de jeito nenhum? Às vezes acontece isso também, tá certo? Ele não consegue alcançar, não consegue copular. Isso aí faz com que esse gene não se misture de jeito nenhum, tá certo? E aí vai formar uma nova espécie, né? Olha aí. A casa em que os membros de duas espécies superam as dificuldades da cópula, e aí tá falando do híbrido. Pronto, é isso aí, galera. Ó, página 732. Ah, beleza. E agora eu vou passar com vocês, vou conversar aqui com vocês sobre atividade avaliativa. Beleza? Ó, vocês têm aqui alguns temas dentro da evolução. Seleção natural, adaptação e evolução, melanismo, camuflagem, coloração, de mimetismo, aviso, mimetismo, anagênese, cladogênese, subespécies. Eu gostaria de que vocês me falassem sobre o que é que vocês entenderam de evolução. Só isso. Na limpeza mesmo. Vocês estudem, vocês leiam, vocês tentem assimilar e vocês me mandem um áudio no WhatsApp sem estar lendo. Não quero um áudio lendo, eu quero que vocês me mandem, tá? Eu vou deixar o WhatsApp lá na agenda e aí eu quero que vocês me mandem com o nome de vocês. Pode mandar do WhatsApp do pai, da mãe, do tio, do irmão, da sobrinha, do parente, do bodegueiro, de quem vocês quiserem, tá certo? O Natan com certeza vai pedir ao bodegueiro que tem vizinho à casa dele, para ele não gastar a internet do celular dele. E aí ele manda esse áudio lá do celular do bodegueiro para mim, e aí eu vou avaliar, e aí eu vou dar uma nota para vocês. Mas é muito importante, turma, que vocês estudem. E alguma dúvida que tenha ficado em relação a essa parte da evolução que a gente conversou, vocês falem, que é pra gente tá vendo aí, tá tirando, tá? Vamos ver de resolver alguns exercícios de questões de vestibular relacionadas à evolução, tá bom? A gente tem aqui esses exercícios que já foram passados. Mas tem alguns exercícios aqui de vestibular. Olha aí, ó. O esquema abaixo refere-se a dois tipos
Dois modelos de especiação, ó, na página 740, questão 45, tá bom? Universidade do Rio Grande do Sul. A espécie 1 se transforma na espécie 2, e espécie 1 se transforma na espécie 2 e 3, tá certo? Aqui a gente vai ter o que, ó? O modelo apresenta o exemplo de especiação filética, que pressupõe a ocorrência do isolamento geográfico. O modelo apresenta especiação por anagênese, que envolve a seleção natural, adaptação e modificações graduais, no qual as condições ambientais. E o modelo apresenta especiação por cladogênese, que envolve isolamento de populações, adaptação a diferentes ambientes, isolamento reprodutivo. Turma, eu quero que vocês façam essa questão e essas outras aqui relacionadas, tá certo? Qualquer dúvida, vocês consultem os livros, vocês me procurem no chat, tá? E aí eu vou deixar na agenda também esse exercício, tá? Então hoje a gente conversou sobre evolução, sobre cladogênese, sobre subespécies, tá? Aqui a gente tem subespécies, como vocês sabem, exclusivas aqui do Ceará, justamente por causa desses isolamentos, principalmente dos brejos de altitude, que são regiões de floresta úmida, isoladas no meio do semiárido, aonde não existe mais fluxo genético entre as populações originais e essas populações aqui, tá bom? Um abraço, turma, até amanhã, tá? Preparem aí, estudem evolução para me mandar esse áudio.